O pecado de Mardoqueu e a intercessão de Esther é o tema do nosso estudo de hoje. Então, começo hoje lendo no livro de Esther, capítulo 3, que diz o seguinte: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata Agagita, o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então vamos comentar algumas coisas aqui. Como eu tenho dito nesses estudos sobre o livro de Esther, o livro de Esther ele enfatiza muito a cadeia de autoridade, o princípio de autoridade. Então, a hierarquia da autoridade que procede do trono de Deus vai descendo. Então, neste caso aqui, o rei Assuero, como eu já disse, ele é uma figura de Deus, né? E, literalmente, a autoridade desce do trono de Deus, do céu para a terra, e cai na cabeça do rei Assuero, naquela época. E aí, no reino, existe o rei Assuero aqui é o rei, e existem os príncipes. E aqui esse príncipe chamado Ramã, né? Esse príncipe chamado Ramã aqui, ele é exaltado pelo rei, né? Aqui, o rei Assuero engrandeceu a Ramã. Foi o rei Assuero que engrandeceu esse príncipe, né? E pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então devemos entender aqui que foi uma ação do rei, né? Que esse príncipe chamado Ramã fosse exaltado. Então, na questão da tipologia, eu quero dizer aqui que Ramã representa Satanás, né? É um príncipe mau, né? E nesse sentido aí, nós devemos entender nosso relacionamento com Satanás é que Satanás ele não teria nenhuma autoridade se Deus não respaldasse essa autoridade. Jesus o chamou o príncipe deste mundo, né? Paulo chamou o príncipe das potestades do ar. Então, ele é um príncipe. E, naturalmente, ele tem alguma autoridade, né? E aí, para respaldar a nossa palavra aqui, em Judas, penúltimo livro do Novo Testamento, verso 9, só tem um capítulo, né? Verso 9. Judas 1:9 ou Judas 9, diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Isso é Judas, né? Se já aqui no final do cânon do Novo Testamento, Judas, que era irmão de Jesus, irmão carnal, né? Ele escrevendo aqui inspiradamente pelo Espírito Santo, ele faz essa advertência. A segunda carta de Pedro, que é muito parecida com essa, ele diz assim: os anjos maiores em força e poder, né, que não são tão ousados quanto aqueles falsos mestres que tinham se introduzido na igreja. De maneira que, ao lidar com o mundo espiritual, né, nós devemos ter consciência disso, que nós não irmos além do limite da autoridade que Deus nos deu, né? E, naturalmente, Jesus já derrotou todos esses poderes, né? Ele despojou os principados e potestades e os exibiu publicamente no seu desfile de vitória e triunfou deles na mesma cruz. Então Jesus já derrotou Satanás, Jesus é a autoridade sobre Satanás, sobre o reino das trevas, e naturalmente nos delegou, né? Nós devemos ir no nome de Jesus,
respaldado no nome de Jesus, que é o nome de Jesus que tem autoridade sobre todos esses poderes. Por isso não devemos pensar que é de nós mesmos, né? Mas não devemos tratar com brincadeira, né? De qualquer jeito esse relacionamento com esses seres que, embora sejam do mal, né? Eles todavia se mantêm porque Deus permite. Então o certo é que Ramã aqui, eu creio que é um símbolo de Satanás. Isso no sentido espiritual. E aí, esse Ramã foi exaltado pelo rei. O rei Assuero aqui, que representa Deus, ou pode representar Jesus, no certo sentido também, né, na linguagem do Antigo Testamento. E aí, só que esse Ramã, ele é também chamado de filho de Ramedato Agagita, né? Essa expressão, o Agagita, denuncia que ele é descendente de Agag. Descendente de Agag, o rei dos Amalequitas. Nós vamos encontrar essa história no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, quando Deus ordenou por meio do profeta Samuel que Saul exterminasse os Amalequitas e diz lá claramente que deveria exterminar todos, né? Homens, mulheres e crianças, e até os animais. Todavia, Saul e os homens de Israel, eles não obedeceram totalmente a Deus, né? Deixaram Agag vivo, o melhor dos animais também, para sacrificar a Deus. E foi um dos motivos porque Saul foi desqualificado para ser rei de Israel. E aí nós vimos, a gente fica questionando, né? Poxa vida, mas por que Deus mandou matar até as crianças, as mulheres e as crianças, por causa disso aqui, né? Porque por Saul não ter obedecido totalmente a Deus, mas ter deixado alguns amalequitas vivos, no caso Agag, embora Samuel tenha despedaçado Agag, a espada ali, mas o certo é que de alguma maneira um descendente de Agag sobreviveu. Talvez a mulher dele estava grávida, aí eles deixaram a mulher viva, e aí essa semente que sobrou chegou aqui, né, na pessoa de Ramã, que era um descendente de Agag. Por isso que ela é chamada de Agagita aqui, né? Então, vamos continuar aqui no capítulo 3 de Esther. E diz assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim o tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então já teve vezes no passado em que eu elogiei a postura de Ramã, de Mardoqueu, né, por não se inclinar diante desse príncipe chamado Ramã. É de aqui que ele nem se inclinava nem se prostrava. Se inclinar e se prostrar. Só que hoje eu percebo que esse foi o pecado de Mardoqueu. E nesse sentido aqui de que os judeus não se prostram diante de ninguém, durante muito tempo também ensinei isso, mas eu quero mostrar aqui que no próprio texto de Esther, capítulo 8, verso 2, Esther 8, verso 3, diz assim: falou mais Esther perante o rei, e ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou. Então vemos aqui que Esther, que era uma judia, né, da tribo de Benjamim, ela era rainha, e ela, ajoelhada aos seus pés, chorou e suplicou perante o rei Assuero. E parece que ela não viu nenhum pecado, né, de ter se ajoelhado e chorado perante o rei. Observei também que os judeus se prostravam diante do seu rei, no caso Davi, né? Algumas vezes tem que os judeus se prostravam diante do rei Davi. Então, não é totalmente verdade, né, que seria errado se prostrar diante de um homem, né? No caso ali, o rei Davi e Salomão, né? Todos esses aí. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: hoje eu entendo que essa atitude de Mardoqueu de não se prostrar, nem se inclinar diante de Ramã, que parecia uma virtude, hoje eu percebo que realmente não foi uma virtude. E pelo contrário, aí foi um atentado contra o princípio de autoridade.
Esse foi o pecado de Mardoqueu. Porque, na verdade, quem tinha determinado que todos deveriam se prostrar, se inclinar e se prostrar perante Ramã, era o rei que tinha ordenado isso. Ao desobedecer essa ordem, Mardoqueu não estava, como ele pensava, provavelmente, ofendendo somente Ramã. Apesar de que o Ramã foi que se enfureceu, né? Mas ele estava desonrando o rei que dera essa ordem. Né? Daqui. O rei Assuero engrandeceu a Ramã. E depois assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Então foi o rei que tinha ordenado. Quando Mardoqueu desobedeceu essa ordem, ele pecou contra o rei. Né? Ele desobedeceu a ordem do rei. E todo o pecado tem consequência. Né? E a consequência aqui foi que o Ramã se enfureceu. Né? Diz aí. Eu vou voltar aqui. Capítulo 3, né? De aqui. Verso 5. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. E aí, mas de qualquer maneira, quem tinha autoridade era o rei Assuero. O Ramã não poderia de si mesmo fazer as coisas. Como eu acredito hoje que Satanás também não tem essa liberdade de fazer o que quer. Né? Quando ele quiser fazer algo, ele terá que pedir autorização a Deus. Aí vem aqui, verso 8. Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo viver. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Então eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o Ramã agora estava tentando fazer com que o rei autorizasse, né, que fossem mortos não somente Mardoqueu, mas todos os judeus. Ele tomou conhecimento de que Mardoqueu era judeu, então ele não se contentou em matar somente Mardoqueu, mas ele queria matar todos os judeus. Então, verso 10. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, adversário dos judeus. Então aqui surge mais essa questão da autoridade. Né? Eu já enfatizei naquelas duas mensagens anteriores a coroa, né? A coroa de Vasti, que depois foi para a cabeça de Esther, a coroa como símbolo de autoridade. Né? Falei que quando transpomos para o Novo Testamento, essa coroa se representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma unção de autoridade, uma coroa espiritual. Né? E aqui surge então o anel. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Amedata, adversário dos judeus. Então esse anel, que era o anel do rei, que era também um selo, porque ele selava com o selo que havia no seu anel aquilo que ele quisesse, e aquele selo era um sinal de inviolabilidade, né, de propriedade do rei. E quando o rei tirou o seu anel e deu para Ramã, ele estava autorizando o Ramã a fazer qualquer decreto e assinar com o sinete real, né, que estava no anel, né, o selo real. E isso tem um significado espiritual. E geralmente aqui fala também do selo e do nome do rei. Né? Por exemplo, o verso 12 termina assim: em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Então geralmente era no nome do rei Assuero e com o anel era selado. Então é o nome do rei e o anel. Aí normalmente quero dizer o seguinte, que esse simbolismo do anel, o anel também creio eu que é o Espírito Santo. Porque o anel é o selo, né? O selo está no anel. Então o Novo Testamento, Efésios 1:13 e 4:30 diz que nós fomos selados, depois que nós cremos no Evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo. Né? E 4:30 vai dizer que no qual nós fomos selados do Espírito Santo, não entristeçais do Espírito Santo de Deus, no qual
fostes selados para o dia da redenção. Então, o selo que estava no anel, né, aquele selo real, é uma figura do Espírito Santo também, uma figura de autoridade. E o nome do rei, né, que diz aqui que é em nome do rei Assuero, se escreveu e com o anel do rei se selou. O nome, naturalmente, aqui é o nome de Jesus, né? No Novo Testamento, Jesus diz assim: em meu nome expulsarão demônios, né? Depois Paulo vai dizer assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus diz assim, depois ressuscitado: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a autoridade que é dada é no nome do rei, aqui no nome do rei Assuero, no caso aqui, nosso caso é no nome de Jesus. O nome de Jesus tem autoridade, que é reconhecida no mundo espiritual. E o selo, que é o anel de selar, é o Espírito Santo, né? Também em Mateus 12, 28, Jesus diz assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegada a voz do reino de Deus. Então, Jesus, ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Aí quando ele diz, em meu nome expulsarão demônios, então, a autoridade está no nome de Jesus e na presença do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é realmente a autoridade, né, que ele realmente representa a autoridade mesmo espiritual. Então, tudo isso está contido nessa questão aqui. E o que nós vemos é o seguinte: esse ato de Mardoqueu de ter desobedecido a ordem do rei em se prostrar perante Ramã, se inclinar e se prostrar, trouxe consequências, que foi um decreto de morte sobre todo o seu povo. Isso me lembra duas coisas. Me lembra lá do caso de Adão, quando ele desobedeceu a Deus lá no paraíso, trouxe um decreto de morte sobre toda a humanidade. Ou seja, assim como Mardoqueu, ele era judeu, e o ato dele repercutiu em toda a sua nação, todo o seu povo, para um decreto de morte sobre toda a nação. No caso do Adão, quando ele desobedeceu a Deus, um decreto de morte veio sobre toda a humanidade, descendente de Adão, né? Descendente de Adão. Mas também me lembra... Não, isso aqui é outra coisa, vamos chegar um pouco mais na frente, né? Por enquanto, vamos deixar aí. Então nós vamos aqui agora a um decreto de morte, né? Pela desobediência de Mardoqueu, desobedeceu ao rei, né? Ele queria naturalmente atingir Ramã, ele queria desprezar Ramã. Ele naturalmente, provavelmente sabia que Ramã era descendente dos Amalequitas, povo inimigo de Israel, e todavia ele não lembrava, não considerou que foi o próprio rei que exaltou Ramã, e foi o próprio rei que ordenou que todos se inclinassem e prostrassem diante de Ramã. Então, na sua tentativa de afrontar Ramã, ele afrontou o rei, e por isso veio a sentença de morte sobre todo o seu povo. Então, isso tem muitas coisas. Naturalmente, isso aqui tudo é literal, mas ao mesmo tempo também é tipológico, né? Há um simbolismo, há uma alegoria em tudo isso, que se encaixa em várias períodos da humanidade. E aí, como eu estou mostrando aqui, que nesse caso aqui, o Mardoqueu representa o Adão. Nesse primeiro momento, o Mardoqueu representa o Adão, né? Mas no segundo momento, quando o Mardoqueu é exaltado, ele representa Jesus, né? Porque depois o rei vai dar o anel também, ele vai tirar o anel de Ramã e vai dar para Mardoqueu. E é Mardoqueu que vai ter agora a autoridade, né? Que no caso aí já é Jesus, né? Na segunda parte, como Ramã é exaltado, Mardoqueu exaltado, ele representa Jesus. Porém, agora eu quero mostrar a intercessão de Ester. Aí vai entrar essa questão da rainha Ester, né? Diante já desse fato consumado, da sentença de morte sobre todos os judeus, vai acontecer o seguinte: a rainha Ester, ela vai interceder porque ela tem autoridade. Ela tem autoridade porque ela é casada com o rei, tem uma aliança, né? Ela tem a coroa real. Naturalmente ela não tem o anel, né? Porque o anel está na mão do rei, ele tira e dá para quem ele quiser. Mas nós vamos ver aqui no capítulo
4, a rainha Esther se preparando para interceder. E aí eu estou dizendo aqui que a rainha Esther, ela é uma figura da igreja, ela representa a igreja. Então vamos ver aqui, como foi que Esther se preparou para interceder. Esther 4, verso 16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Esther se preparou com esse jejum de 3 dias, né? Que é um jejum muito radical. E a segunda coisa, capítulo 5, verso 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu das suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então agora Esther já entra no aposento do rei, né? No rei aqui representando Deus, ela entra na sala do trono, né? Por assim dizer, diante de Deus. E toda vez que o crente vai orar, ele vai realmente entrar na sala do trono, né? Quando nós vamos orar, entrar na sala do trono. E aqui nós percebemos que Esther se preparou para entrar na sala do trono, para interceder. Primeiro com esse jejum de 3 dias. Depois, ela com as suas vestes reais, né? Esther se vestiu de suas vestes reais. Eu posso só imaginar as vestes reais de Esther, né? Provavelmente ela com certeza estava com a coroa na sua cabeça, ela não estava vestida de qualquer maneira, as vestes reais. Eu estive aqui me perguntando o que significam as vestes reais. Pode significar uma série de coisas, mas eu vou focar aqui em Lucas 24, 49, quando Jesus diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então ela se vestiu de suas vestes reais, e Jesus fala que seja revestido de poder, né, que do cara está se referindo ao Espírito Santo, porque Jesus disse que ele devia esperar a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Então eu quero entender que essas vestes reais, das quais Esther estava vestida, ela é o Espírito Santo. Né? Quando a igreja tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo está atuando na igreja, ou mesmo na vida do crente, na nossa vida, nós vamos orar com essa vestimenta real. Né? Paulo vai dizer também em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que é segundo a vontade de Deus, que ele intercede pelos santos. Então, uma conexão entre o Espírito Santo e a oração, e a oração terá maior eficácia nessa atmosfera do Espírito Santo. Né? E aí, o rei vai estender para Esther aqui o cetro de ouro que ele tinha na mão. Ninguém podia comparecer à presença do rei sem ser chamada, a não ser que ela fosse chamada pelo nome, e ele estendesse o cetro de ouro que tinha na mão. E no caso aqui, Esther disse que já fazia 30 dias que não era chamada, mas quando ela apareceu de lá sem ser convidada, o rei estendeu o cetro de ouro para ela, permitindo que ela ficasse lá. Eu quero dizer que no dia que Jesus morreu ali na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e depois Hebreus vai dizer que o Espírito Santo, isso é uma alegoria, né? O Espírito Santo está mostrando que a partir desse momento que Jesus morreu, o caminho do santuário está aberto. Ou seja, o caminho está livre para a presença de Deus. Qualquer um crente do Novo Testamento, ou seja, discípulo de Jesus, pode entrar na presença de Deus através do nome de Jesus, né? Para orar. Não precisa de sacerdotes, mediadores para isso mais, como era no Antigo Testamento. Aí o rei diz aí, verso 3, 5:3. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Vai acontecer uma série de coisas aí no meio do caminho, mas eu quero ir lá para o desfecho final disso aqui. No capítulo 7 começa assim: vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no 2º dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei,
Deixe-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o agressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o agressor, o inimigo é esse mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E aí disse: o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. E termina esse capítulo no verso 10 dizendo o seguinte: enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então aí a coisa foi resolvida, né? O pecado de Mardoqueu, que trouxe a sentença de morte sobre todo o seu povo, agora foi revertido. A sentença foi revertida. O inimigo foi derrotado, Ramã foi morto, né? Satanás foi derrotado. Por causa da intercessão da rainha, no caso Esther aqui. E aí, como eu digo que a Esther, ela é uma figura da igreja, um tipo da igreja, né? Representa a igreja. A intercessão da igreja é que pode mudar as coisas deste mundo, né? E aí eu fico pensando assim, quando eu leio esse livro de Esther, eu penso muito assim, no holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, né? Então, fala-se que 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. E aí eu fico me perguntando onde estava a igreja, né? Porque no caso aqui, se não fosse a rainha Esther, o seu povo teria sido exterminado. Mas por causa da ação, intercessão de Esther, né? E o crédito que ela tinha junto ao rei, ela pôde reverter essa situação. Aí eu pergunto, onde estava a igreja durante a Segunda Guerra Mundial para interceder pelos judeus, né? Esse negócio aqui do Ramã parece um caso do Hitler aqui na Segunda Guerra Mundial. Acredito que a igreja intercedeu, né? Talvez não tenha intercedido suficientemente. Ou talvez a igreja não tivesse entendimento suficiente, né, para entender que a sua mais eficaz ação seria a oração, a intercessão. Desde que a igreja tivesse assim também como Esther, revestida das suas vestes reais, né? E tivesse se preparado, né? Como realmente aconteceu com Esther. E eu acho que hoje a igreja precisa estar com essa mesma atitude de Esther, né? Sabendo que a maior arma da igreja é o crédito que a igreja deve ter junto do rei. No caso aqui o rei é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, né? Ou diante de Deus. É o crédito que a igreja tem diante de Deus, que dará eficácia à sua oração, à sua petição. Porque é só Deus que pode mudar determinadas situações, né? E reverter essa situação. E aí, enquanto que o Ramã foi morto ali enforcado, Satanás, que é o verdadeiro inimigo, não está morto, porque ele não pode morrer, mas ele está livre por autorização de Deus para agir no mundo, né? E perseguir a igreja, e perseguir os judeus e tal. Mas eu acredito que, como igreja, o que nós temos que tirar aqui dessa lição é que a igreja é que tem maior condição de mudar a situação, porque a igreja ela tem acesso ao rei. A igreja tem, como a rainha Esther, tem uma aliança com Deus, né? Tem a coroa na sua cabeça, no caso a coroa é o Espírito Santo. Ela também tem a autorização do nome, né? Jesus disse, né, que meu nome expulsarão demônios. E o anel, o sinete de autoridade ali, o selo, é o Espírito Santo também. Então, no mundo espiritual, a igreja é que tem autoridade, ou pelo menos deveria ter, né, na medida em que ela agrada ao rei, porque sabemos que Vasti era rainha também, tinha coroa, mas ela, pela sua desobediência, ela foi destituída. E Esther assumiu o lugar dela. Então, acreditamos que nós, como igreja, né, por isso que
A maior função da igreja é intercessora, ou seja, sacerdotal. A igreja deve usar a sua influência junto do trono de Deus para pedir que Deus intervenha na situação. Às vezes a igreja quer agir diretamente e negligencia a sua função intercessora, sacerdotal, mediadora, de certa maneira, não mediadora no sentido de salvar, né? Mas no sentido de interceder, né? A igreja pode interceder. No caso aqui, eu até entendo a figura assim da teologia católica, que coloca Maria como mediadora, na verdade porque Maria é uma figura da igreja também, né? Assim como Esther é uma figura da igreja, Maria também é uma figura da igreja, porque é a igreja que é intercessora para pedir que Deus mude a situação no mundo, como Ele é poderoso para fazer isso. E devemos nos preparar, né? Para, como Esther se preparou, a fim de derrotar o inimigo. Existe por trás de tudo, o inimigo está lá, né? Ele também está pleiteando diante do rei para fazer o mal na terra, né? Mas nós vemos aqui que entre o pedido de Ramã e o pedido da rainha, Deus atendeu o pedido da rainha e o Ramã foi derrotado. Então, devemos usar, né, essa prerrogativa, privilégio da igreja de ter acesso a Deus e interceder para que Ele faça no mundo aquilo que realmente é justo, correto e para o bem da igreja, para o bem do seu povo e para o bem de todos. Então, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.